Mateus capítulo 16, quero ler com vocês a partir do versículo 13. O texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, eu ministrei sobre esse texto em um dos cultos, num passado muito próximo, recente. E naquela oportunidade nós dissemos que as próximas estações exigirão um novo entendimento para avançarmos. Quantos estavam aqui? Quantos? Ok, poucos estavam, né? Nós precisamos de um novo entendimento para avançarmos. Eu creio que Deus tem nos chamado para avançarmos em todas as áreas, né? Eu creio que é uma marca de Deus, né? Há um movimento de Deus no sentido de impulsionar-nos, de conduzir-nos e avançarmos em todas as áreas. Nós precisamos crescer em todas as áreas, precisamos nos desenvolver, né? Nós precisamos, assim, de alguma forma, precisamos sermos esticados por Deus. E eu creio que Deus quer esticar mesmo as nossas vidas, a nossa compreensão, a nossa mentalidade, o nosso coração. Eu acredito que muitos de nós conseguimos chegar até aqui com bons entendimentos. Não quer dizer que nós chegamos com todo o entendimento, mas o entendimento que temos nos trouxe até aqui. Nos trouxe até aqui como ministério, nos trouxe até aqui como família, né? Nos trouxe até aqui como discípulos de Jesus, nos trouxe até aqui como empresários, nos trouxe até aqui como alunos. O Senhor nos trouxe até aqui. Você e eu carregamos muita bagagem, muito entendimento, com muita compreensão, né, daquilo que Deus tem feito nesses dias. Mas nós precisamos avançar. E esse é tempo de avançar, amém? Aleluia. Quantos creem verdadeiramente que Deus tem chamado a sua vida para avançar? Sua casa, sua família, né? Quantos querem avançar, queridos? Quantos querem, né? Amém? Eu creio que Deus vai nos levar a esse tempo para avançarmos mesmo, né? Para, assim, entrarmos por portas novas, por lugares novos, não lugares batidos, lugares muito pisados. Tem lugares que foram pisoteados demais. Eu creio que é lugares novos que o Senhor quer conduzir-nos, né? Não aquela história do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas assim, ser inovador, ser criativo. Eu acredito que é o espírito de criatividade, ele persegue, né? Ele age no meio do povo de Deus. Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus criativo. E quando nós nos relacionamos e caminhamos com o Senhor, o espírito de criatividade vem sobre nós. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Eu creio que nós conseguiremos e só conseguiremos chegar aonde a revelação nos conduzir, nem mais nem menos. Eu creio que só conseguiremos chegar aonde a revelação que temos da palavra do Senhor, a revelação de Jesus nos conduzir. Nós não conseguiremos ultrapassar isso aí, não é possível você ter um entendimento, uma revelação de Jesus e ultrapassar esse entendimento, essa revelação. Nós não ultrapassaremos, nós não iremos além, nós não ficaremos aquém. Eu preciso cuidar da revelação que eu tenho, que eu carrego, que eu tenho a respeito de Jesus. Porque do contrário eu vou ficar bloqueado se o meu entendimento, a minha compreensão, a minha revelação for uma revelação pequena, precária, limitada da obra de Jesus. Quantos compreendem? Estão entendendo isso? Eu não consigo. Eu sei e li a respeito da história de muitos homens e mulheres de Deus que tiveram uma compreensão de um Deus que cura.
E a revelação que eles tiveram Deus é um Deus que cura ainda hoje. Eles iniciaram um ministério para curas. E gastaram toda a sua vida no ministério de cura, porque o entendimento, a revelação que eles tiveram Deus continua curando ainda hoje. Uau! E Deus deu-lhes, né, a graça de atuarem, de desenvolverem, de crescerem dentro de um ministério de cura. Outros tiveram a condição, assim, a revelação de que o Deus batiza, continua batizando com o Espírito Santo, levantaram um ministério, por exemplo, com sinais, prodígios, com muitas manifestações do batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por essas revelações. Agora, duro, são grupos que não têm revelação nenhuma. Acreditam e olham para a revelação de Deus, para a palavra do Senhor, e acreditam que isso foi para um tempo e ficou lá no passado. Deus não precisa e não vai fazer nada novo, porque o que Ele fez no passado. E nós estamos vivendo algo novo. Tudo que nós precisamos está na Bíblia, e de fato a revelação segura maior de Deus está aqui na Bíblia. Agora nós podemos avançar e conhecer Jesus de uma forma nova, queridos. Graças a Deus por tantos ministérios que Deus tem levantado nesses dias e tem revelado Cristo Jesus de uma forma poderosa, uma forma nova, Ele presente, não num Jesus assim crucificado, mas num Cristo revelado, que se importa, que entra na nossa história, que quer fazer parte da nossa história todos os dias. Amém? A revelação que temos de Jesus demonstra a qualidade do nosso relacionamento com Ele. Não espere qualidade de quem vê Jesus apenas como o influencer do TikTok, ou de um Deus que tem a obrigação de nos abençoar. Eu não posso esperar qualidade no relacionamento de alguém que olha para Jesus e vê apenas como um influencer. Um influencer de 2000 anos atrás, alguém que influenciou uma geração, mas hoje continua inspirando alguns, mas não, nada mais do que isso. Ou aquele Deus que tem a obrigação, ele está encurralado, ele não tem saída, nós o encurralamos, a igreja o encurralou na parede e ele tem a obrigação de nos abençoar a qualquer custo. Ele tem assim, é como que uma bola mágica, e ele tem que nos abençoar. Qualidade do relacionamento tem a ver com a revelação que nós temos de Jesus. Como anda a sua revelação? Como tem sido a nossa revelação? Como tem sido a revelação que temos carregado de Jesus? Qual é a forma, a qualidade dessa revelação que nós temos nele? Às vezes o entendimento que temos é precário demais e ficamos impedidos de avançar. Às vezes o entendimento, a revelação que nós temos dele é tão precário, assim, é tão minguado, que nós ficamos impedidos de avançar. Nós até gostaríamos de avançar, mas o entendimento, a revelação acaba impedindo. E quando nós estamos crescendo dentro desse processo de conhecê-lo mais intimamente, de avançarmos, nós precisamos entender que nesse processo de conhecê-lo mais, nós vamos enfrentar muitas oposições, muitos impedimentos, queridos, para que não avancemos dentro desse propósito. Eu sei que há muita gente, eu creio que há muita gente que está sendo impedida de avançar por conta de muitas lutas espirituais. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes, principados, contra dominadores desse mundo mau. E há pessoas que nesse processo de avançar, de crescer na revelação, no conhecimento, eles enfrentam muitas oposições. Enfrentam oposições dentro do trabalho, enfrentam oposições dentro de casa, enfrentam oposições às vezes dentro da igreja, em todos os lugares. E essas pessoas acabam então recuando. Sabe quando ela vai ficando murcha? Espiritualmente ela vai murchando, porque elas conseguem ver apenas as contrariedades, as oposições, as lutas. Elas acabam como que desistindo,
acabam desistindo. Afinal de contas, segundo a leitura que eles fazem, é muita contrariedade, é muita luta, é muita oposição, e elas não estão dispostas, ou elas não querem mesmo enfrentar aquelas oposições. E elas então acabam cedendo. São oposições que nós enfrentamos. Tem pessoas que são impedidas de avançar por falta de entendimento. Elas acreditam que não tem por que avançar, não tem caminhos para avançar. Elas acreditam que elas têm já o necessário para se relacionar com Deus. Tá bom assim, tá bom assim. Eu já recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em algum momento eu levantei minha mão, em algum momento eu preenchi uma ficha, em algum momento eu confessei Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador. Tá legal, né? Então, às vezes um entendimento equivocado pode gerar essa deficiência no coração da pessoa, e ela é impedida de avançar na revelação de Jesus, por conta do quê? Um entendimento equivocado. Quando Pedro escreve na sua segunda epístola, ali no finalzinho do Velho Testamento, do Novo Testamento, melhor dizendo, ele termina a sua segunda epístola dizendo assim: antes crescei na graça, diga comigo, crescei na graça, e no conhecimento de Cristo Jesus. Sabe, é interessante o que o Pedro diz. Ele diz, há uma porta para crescimento. Ele convoca, assim, é uma santa convocação que o apóstolo Pedro tem feito à igreja, aos que creem. Ele diz, não se conforme com a medida que você tem, essa medida tem que crescer. Cresça na graça, e cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Pastor, crescer no conhecimento assim, decorar versículo, ajuda, né? Ler a palavra do Senhor é um santo remédio. Deveríamos fazer isso todos os dias. Aliás, eu acredito que a igreja esteja fazendo isso, né? Porque uma igreja que não lê a palavra do Senhor, ela é movida do seu lugar com muita facilidade. Mas é muito mais do que isso, do que ler a palavra, de decorar versículos. É crescer no relacionamento com Ele, queridos, dia após dia. E existem portas que me conduzem, caminhos que me conduzem isso aí. Amém? Diga comigo, oposições espirituais, falta de entendimento, são oposições que podem nos impedir de avançar na revelação. Mas há uma terceira oposição, há uma terceira forma que acaba assim, se levantando, e é um obstáculo ao nosso avanço no crescer, da graça, do conhecimento, da revelação de Jesus. Eu chamo isso de apatia espiritual. Queridos, a apatia espiritual é aquele lugar onde você olha para a sua vida, você fala, gente, eu tenho o que eu preciso em Deus. Aliás, eu nem quero mais nada, tá bom demais. Há um texto, eu quero ler com vocês não precisam abrir, se quiserem anotar, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, que diz assim, o texto é uma carta à igreja de Laodiceia, e é uma repreensão a essa igreja que dizia, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, eu estou rico e abastado. Ou seja, qual era a condição da igreja de Laodiceia? Eles olhavam para a sua estrutura, eles olhavam para si próprio e diziam, nós temos tudo o que nós precisamos.
E esse texto não é uma menção, uma referência a uma estrutura financeira confortável, não, queridos. Pode ser um item do pacote, mas não são todos os itens. Porque espiritualmente algumas pessoas, elas se tornam apáticas e espirituais, no sentido de não cheguei aonde eu queria chegar. Eu tenho todas as coisas para me relacionar com o Senhor. Na verdade, Ele e eu, somos assim. E aí você trava na sua vida. Você trava, você deixa de crescer, você deixa de se quebrantar, você deixa de aprender. Queridos, duro é você se relacionar com pessoas que não têm mais espaço para crescer. Elas acreditam que elas sabem tudo. Eu creio que eu contei em alguma oportunidade para vocês essa experiência. Eu era recém-convertido, fazia faculdade naquela época, e desde novo na fé, eu ia para o diretório acadêmico da minha faculdade para pregar o evangelho, e vivia cheio de folhetinho no bolso para distribuir com os amigos, e me davam oportunidade no diretório, estava lá pregando, e eu lembro de uma pessoa, de uma jovem que fazia parte do nosso grupo ali. Eu sempre encontrava aquela moça na escada, havia uma escadaria grande, eu sempre encontrava ela, e eu conversava com ela, aquela fome do recém-convertido, e aquela moça nasceu num berço cristão, mas uma vida assim cheia de altos e baixos, eu não conseguia compreender aquilo ali, e eu então tentava convencê-la, ou pelo menos inspirá-la a tomar um passo decisivo em Deus, a se voltar, a se quebrantar. E como recém-convertido, eu conhecia ali meia dúzia de versículos bíblicos, e às vezes eu ia falar algum versículo para ela, eu sabia o começo, ela completava, ou às vezes eu começava e falava errado o versículo, ela me corrigia. Chegou uma hora, eu falei, eu não tenho mais nada para falar para você. Sabe essas pessoas que têm tudo? Você vai falar alguma coisa e ela completa, não, eu sei disso, eu já estudei sobre isso. Não, isso aí na verdade nem foi Paulo que falou, foi Pedro. Na verdade isso aí nem... Compreendem isso, queridos? Tem pessoas que você se relacionam e ela sabe tudo, elas ficam olhando para você e falam assim, em que momento eu vou dar um pause nessa conversa? Eu sei essa conversa de cor e salteado, eu já ouvi isso desde a minha mais tenra idade. Sabe, essa igreja de Laodiceia estava assim, sabia tudo, rico e abastado, e o Senhor Jesus diz, olha, você diz que você acredita que você é rico e abastado, na verdade você é pobre, cego, nu, miserável. São impedimentos, diga comigo, impedimentos, são oposições ao avançar do testemunho, da revelação de Deus, de Cristo Jesus. Sabe, queridos, você tem sido impedido, talvez você esteja sendo impedido de avançar, de crescer, esteja lidando com algumas oposições e não sabe. Eu citei 3 apenas, a gente poderia passar a noite falando sobre as oposições da caminhada, da jornada, que são inúmeras. Talvez você esteja sendo assim, talvez você esteja enfrentando uma oposição e não sabe como lidar com isso, nem sabe que isso é uma oposição. Eu deixei a apatia para o final dessas 3 aqui, porque eu considero uma das piores. Pior que uma luta espiritual. Amém, mas vamos continuar, vamos avançar aqui. Eu queria continuar em relação a esses impedimentos, sabe, queridos? São ventos contrários. Há muitos ventos soprando na nação, mas nem todos esses ventos são desfavoráveis, porque há muito vento do Espírito, há muito vento favorável, há muito vento do favor de Deus batendo também. Nem todos os ventos que batem na nação são ventos desfavoráveis. Alguns desses ventos, queridos, são uma maravilha. São ventos que vêm para levar aquilo que está solto,
Muita coisa está solta, muita coisa, às vezes nós nos relacionamos com muita coisa que tem que ser removida da nossa história, da nossa bagagem, da nossa estrutura. E às vezes esses ventos vêm com um propósito. Deixa eu levar, né? Deixa eu levar. Às vezes a gente fica pegado, né? Está pegado a uma situação e o Senhor libera um vento. E a gente fala, meu Deus, que vento desfavorável é esse, está querendo arrebentar com a minha estrutura, está querendo arrebentar com a minha vida, olha o que está fazendo. Às vezes é o vento do Senhor, o vento do Espírito de Deus, nem é a coisa de resistir, é você deixar, né, deixar aquele vento agir, deixa o vento bater, e tudo aquilo que está solto, que não tem raiz, o vento leva embora. Quantos já tiveram, assim, amizades que o vento bateu e levou, né? Queridos, tem algumas pessoas que nos próximas da gente, que nós precisamos orar, Senhor, manda um vento, manda um vento para levar, né? E o vento vem, uma maravilha, né? Sobra ninguém, né? Sobra ninguém, principalmente depois que você se converte, né? Santo Deus, bate um vento, né, de quebrantamento, de fome de Deus, de presença de Deus, e aquele vento vem, leva um monte de gente embora. Você fica falando, ué, cadê? Não, os amigos íntimos, as amigas íntimas, né? Foram tudo embora, né? O cofre fechou, né? Quando o cofre fecha, meu Deus do céu, sobra nada. Compreendem? Amém? Amém? Sim ou não? Deixa eu ir caminhando para os finalmente dessa palavra, querido. São ventos. Existem muitos ventos favoráveis da parte do Senhor que estão soprando. Esses ventos estão separando os meninos dos homens, os seguidores dos discípulos, os que rastejam dos que correm, as crianças dos adultos. Há um vento da parte do Senhor batendo sobre a nação brasileira, e Ele tem feito muita diferença e tem separado muita coisa boa, né? Muita coisa boa daquilo que é vil, é desprezível e precisa mesmo ser desapegado, né? Nós precisamos nos desapegar de muita coisa que é um estorvo, é um peso, né? E há um vento favorável da parte do Senhor soprando sobre o Brasil nesse momento. Tem separado as crianças dos adultos. Eu preciso de uma reação da igreja. Você que está entendendo, você que está compreendendo, dá uma reação, fala assim, eu compreendo o Senhor. Amém, queridos? Nem tudo é desfavorável, nem tudo é para arrebentar, né? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, né? Quanta tribulação, tem muita coisa boa acontecendo da parte do Senhor, né? A igreja continua forte, a igreja continua vigorosa, o Senhor continua com os seus 7.000 que não dobraram seus joelhos e não dobrarão seus joelhos a Baal, gente de aliança, né? Gente que tem firmeza, gente que tem consistência, né? Gente apegada às firmes palavras do Senhor, às promessas de Deus que são imutáveis. Tem gente apegada que não se dobrou e não se dobrará. Esses ventos têm animado, têm fortalecido essa gente boa. Aleluia! Você precisa entender, né? E precisa se fortalecer naquilo que o Senhor está fazendo. Tem pessoas que têm uma visão assim apenas para aquilo que é desfavorável. Pastor, o que está acontecendo nas nações? Pastor, a enchente. Pastor, no meio da enchente, alguns foram, a água levou muita gente, mas muita gente foi quebrantada, muita gente viu a graça do Senhor, muita gente foi atendida e viu o ministério de socorro chegando de todos os cantos, de todas as formas possíveis. A água quando sobe acontece esse negócio, mas ela sobe e ela desce também. Algumas coisas vão, outras ficam, e nós reconstruímos a história, queridos. Amém? Esses ventos estão separando, creio que Jesus estava separando o conselho do povo do conselho do Altíssimo. Quem diz o povo?
Foi a pergunta de Jesus. Quem diz o povo? Qual é o conselho do povo? O que a multidão está dizendo? Ser o Filho do Homem. Eu creio firmemente que Jesus estava separando o conselho do povo, o conselho da multidão, do conselho do Altíssimo. Ele está caminhando com os discípulos, os ventos estavam batendo ali em Israel de uma forma muito forte. Como dissemos, né, recentemente, eles assumiriam uma nova postura, um novo lugar. Eles pisariam em lugares que eles não haviam pisado antes. Eles não poderiam chegar ali com o conselho do povo. O que o povo está dizendo? Jesus estava preocupado, Jesus tinha alguma curiosidade, será, a respeito? Ele tinha algum interesse em continuar a sua trajetória? O conselho do povo, o que o povo estava dizendo a respeito dele, alteraria assim 1 milímetro da trajetória do projeto, dos planos de Jesus? Não, queridos, não. A questão toda ele diz o que o povo está dizendo, e alguns disseram: Senhor, estão falando aí, João Batista, Elias, que o Senhor é algum dos profetas. A preocupação de Jesus não é com o consenso geral, não é com o que o povo está dizendo. Ei, tem gente, queridos, tem gente que não se move, tem gente que não levanta de casa, não sai de casa, não levanta da cama, sem saber qual é a tendência do dia, qual é a tendência o que o povo está dizendo. Jesus, quando ouviu tudo aquilo, falou assim: e vocês? O que vocês dizem? Por quê? Porque os discípulos estavam há 3 anos caminhando com Jesus. Não é possível que depois de 3 anos, não é possível que Jesus ouvir alguma coisa do tipo: Senhor, a maioria está dizendo isso, nós acreditamos, nós cremos que é isso mesmo. Quantos estão entendendo? Não é crível que alguém que tenha tido um encontro com o Senhor, não é crível que alguém que caminhe com o Senhor esteja ainda com as mesmas armaduras da multidão. Não podemos. Eu não posso avançar dentro do projeto, do propósito da revelação, com a mesma estrutura, a mesma armadura do passado, da multidão, do senso comum. Nós fomos tirados do senso comum, nós fomos tirados da multidão para uma caminhada poderosa, ousada em Deus. Queridos, eu estava olhando, de vez em quando eu olho algumas histórias que me encantam, me impressionam. Estava lembrando da história de Abraão. Meu Deus, eu amo a vida de Abraão, o chamado de Abraão. Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Meu Deus, loucura um chamado desse, sim ou não? Loucura um chamado desse. Qual era a revelação, qual era a base que Abraão teve? Queridos, qual era a garantia? A palavra de Deus, a palavra que ele ouviu em seu espírito. Deus não apareceu de forma visível. Deus veio aqui e falou: Abraão, eu sou o Deus, deixa eu te dizer quem eu sou, eu criei toda... Não, queridos, é aquela voz em nosso espírito, onde você ouve aquilo e fala: Senhor, eu vou. Abraão não viu, Abraão não sentiu nenhum arrepio, ele ouviu e ele creu. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Senhor, nem o Google Maps, nada, Waze, eu vou te mostrar um passo de cada vez. A revelação se estabeleceria e se estabelece na obediência. Compreendem isso? A revelação se estabelece na obediência. Sem obediência, sem passos de fé, nós não crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento. E muitas vezes a gente não dá passos de fé porque nós queremos ter certeza, nós queremos sentir, nós queremos prova, queremos... Ei, sai dessa estrutura. Mas saia dessa estrutura sem carregar a estrutura.
Tem gente que quer sair da estrutura, carregando a velha estrutura, e quer avançar para o novo em Deus. Não dá, não é possível. O chamado em Deus para o novo é: Senhor, eu vou em fé, eu vou em fé. Né? O que a multidão está dizendo? O que a multidão está dizendo? O que você tem ouvido? Né? Ah, Senhor, nós temos ouvido tantas coisas, que legal, mas eu quero saber o que é que vocês que caminham comigo estão dizendo a meu respeito. E Pedro diz: Senhor, enche a boca agora, igreja, fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, amados. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há um versículo muito tremendo. Se você puder anotar, leia depois em casa. Provérbios capítulo 25, versículo 4. Esse versículo é tão poderoso, queridos. Esse versículo fala assim: tira da prata a escória, e ela dará o vaso para o ourives. Tira a prata da escória, ou seja, separa. O que Jesus estava fazendo com os discípulos? Ele estava separando, os discípulos estavam separando o conselho da multidão do conselho do Altíssimo. Ei, a escória atrapalha. A escória tem frustrado muitos projetos na sua vida, homem de Deus, mulher de Deus. Tem muita coisa, muita sujeira do inferno que tem atrapalhado, tem ofuscado a glória, o brilho da presença de Deus, do poder de Deus na sua casa, na sua história, no seu chamado. Tem muita gente com muito chamado poderoso em Deus, coisas lindíssimas que o Senhor já entregou na sua vida, mas essa coisa está sendo ofuscada por muita escória. É como aquela cinza que fica, né? Depois de aquela fuligem que vem, e se você não tirar aquilo, você não vai descobrir a beleza do lugar, do piso limpo, piso caríssimo, móvel, enfim. Tira a escória da prata. Sem a separação, sem darmos esse passo além dessa estrutura que nos trouxe até aqui, um passo além, um passo a mais, nós não conheceremos o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Deus está movendo nesses dias, Deus está nos chamando para caminharmos de uma forma muito ousada, né? E passos muito fortes, muito ousados em Deus, passos de fé, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, queridos, por favor. Eu quero te convidar. A revelação é obtida quando eu deixo o lugar comum. Eu não consigo ter a revelação da pessoa de Jesus no lugar comum. O lugar comum é o senso da multidão, é o senso do povo. O que o povo está dizendo? O povo está dizendo tanta coisa. Jesus disse: legal, legal, mas e aí? E vocês? Vocês estão conformados? Vocês estão satisfeitos com o conselho da multidão? Vocês estão satisfeitos com aquilo que vocês receberam até hoje? É isso aí mesmo? Você chegou no teu destino? Ou você acredita que é possível ir além, é possível romper, é possível crescer, é possível avançar? É como se Pedro dissesse: Senhor, nós queremos avançar. O conselho da multidão não irá nos prender, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. O propósito é vivido quando me ajusto às verdades da palavra de Deus. O propósito é vivido quando eu me ajusto a essas verdades da palavra do eterno Deus. Essa é uma jornada para avançarmos, deixando os lugares costumeiros do povo e aceitando os convites para crescermos na graça e no conhecimento do Altíssimo. Há muito mais em Deus para crescermos, há muito mais em Deus para rompermos. Sabe, queridos, o bom é inimigo do melhor. Às vezes nós ficamos tão satisfeitos com as coisas que são boas da vida. As coisas boas da vida cristã é uma maravilha,
e nós ficamos satisfeitos com aquilo. Pastor, né? Então, está tudo tão bem, né? Tudo tão bem. Eu oro, pastor, eu faço a minha leitura bíblica no meu café da manhã, que coisa boa, é uma coisa boa realmente, mas Jesus nunca nos chamou para desfrutarmos das coisas boas, mas das melhores. Ele nunca disse para você se contentar naquele nível da vontade boa, nem da vontade, nem da agradável vontade dele, mas da perfeita vontade dele. Alguma manifestação da igreja, por favor? Amém. Para saber que vocês ainda estão aí. Amém. Aleluia. Fecha os teus olhos, por gentileza. Fecha os teus olhos, mas abra o teu coração nesse momento. E aí no teu lugar, e aí nesse lugar onde você está, é o lugar mais secreto, sagrado, sublime, é o lugar teu com o eterno Deus, é o lugar da comunhão, do quebrantamento, é o melhor lugar, é o lugar da decisão, é o lugar onde você decide as coisas. E saímos desse lugar depois de ouvirmos uma palavra como essa, sem as decisões que são exigidas da igreja, são exigidas de você, são exigidas de mim. Nós perdemos o melhor, porque o melhor não é saber que o Senhor nos chama para esses lugares, para avançarmos, que é possível avançarmos. O melhor é o que você decide. O melhor é o que você decide nesse momento. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa oportunidade? O que você vai fazer com essa porta aberta? O que você vai fazer com esse convite do Senhor Jesus, que te diz: ei, é tempo de avançar. Você chegou até aqui, mas há tantas etapas à frente. E eu tenho separado nesses dias os meninos dos homens, as crianças dos adultos. Esse é um momento de separação. Aqueles que rastejam de fato vão continuar rastejando, eles vão ficar para trás. Eu estou separando aqueles que rastejam daqueles que correm. Ei, qual é o seu lugar? Porque a multidão tem dito, que o povo diz, qual é o conselho do povo? Mas e vocês? Ei, vocês que têm caminhado debaixo do conselho do Altíssimo, qual é a sua decisão nessa noite? O que você fará de tudo quanto você tem recebido, das oportunidades que Deus tem dado a você nessa geração? Deus tem te chamado para viver níveis maiores, Deus tem te chamado para viver níveis elevados da glória, do poder. Não permita que nenhuma fuligem, não permita que nenhuma sujeira, não permita que a escória ofusque o brilho, a glória de Deus, o projeto e os propósitos de Deus para a sua vida. Não permita que a escória venha danificar, prejudicar. Isso são propósitos do Senhor, e o diabo quer muitas vezes mascarar, destruir, estragar esse projeto tão lindo que Deus está fazendo, levantando na sua história, na sua vida, querido. Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, é isso. Tira a escória da prata e ela fornecerá um vaso para o ouro. Senhor, nós queremos te dizer que concordamos com o chamado do Senhor, o chamado para avançarmos, Senhor. Nós não chegamos ainda aonde queremos, aonde entendemos que para onde o Senhor está nos levando, para o nosso destino. O destino, ó Deus, em Deus. O destino, Senhor Deus, segundo a revelação que o Senhor tem nos dado, como um Deus que age, ó Deus, e está além, infinitamente além daquilo que nós temos pedido, sonhado. Os nossos pensamentos, ó Deus, os nossos sonhos, a visão que temos, Senhor, ainda é limitada diante de tudo quanto o Senhor pretende e fará em nós, ó Deus, em cada família nesse lugar. Meu Deus, não permita, Senhor,
Não permita que a apatia venha roubar o propósito. Não permita, Senhor, que as intimidações, as adversidades, Senhor, venham bloquear, venham impedir os teus filhos de romperem, de crescerem, Senhor, de avançar dentro desse projeto tão poderoso. Meu Deus, ventos estão batendo nesses dias, ó Deus, na nossa nação, ó Deus, temos visto, temos discernido isso, Pai, ó Deus, muitos não estão compreendendo, Senhor, muitos apenas estão fixando o seu olhar, os seus olhos nos ventos adversos. Nós pedimos que o Senhor levante os nossos olhos, possamos observar os ventos favoráveis que também batem. Queremos, Senhor Deus, subir com asas, como águias, Senhor, ó Deus, sendo levados por esses ventos favoráveis, e edificarmos uma casa estável, uma casa firme, uma casa sólida, Senhor, ó Deus, uma vida espiritual contigo, um ministério, ó Deus, sólido, crescente, ó Deus, assim envolvente, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, frutífero, ó poderoso Deus, nós cremos nisso, Senhor, nós cremos nisso, e a minha oração por essa igreja é para que todos experimentem isso, essas medidas poderosas no Senhor, ó Deus, uma medida sacudida e sobejante da graça, do favor, da unção, do poder do Senhor. Age na vida dessa igreja, eu te peço, Senhor, age na vida dos casais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.